Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu dei continuidade à leitura conjunta com a Nádia, do perfil As Vírgulas, e com a Márcia, do perfil Márcia DCH, a leitura da obra Rainha do Ignoto, de Emília Freitas, de 1899. Nós fizemos essa leitura por meio de cartas em áudio, que enviamos uma a outra. E eu vou deixar no box de descrições desse episódio os links para todas as cartas que nós enviamos, as cartas que enviei à Nádia, bem como o link para a resposta da Nádia sobre o início da nossa leitura, que ela publicou no podcast dela, que é o podcast As Vírgulas. Pois bem, no episódio de hoje eu falo sobre duas novelas da escritora Gertrude Kolmar. As novelas são Uma Mãe Judia e Susana. Mas antes, quem foi Gertrude Kolmar? Gertrude Kolmar é o pseudônimo de Gertrude Käthe-Rötzner, que foi uma escritora judia alemã nascida em 10 de dezembro de 1894. Kolmar nasceu em Berlim em uma família de classe média alta, mas parece que ela não teve uma infância muito feliz.
Ela tinha um relacionamento tenso com a mãe, ela se sentia mais próxima do pai, Ludwig, que era um advogado criminal judeu, um prussiano rico, mas que era um homem muito voltado para a própria carreira. Quando era criança, Gertrude, como filha mais velha, acabou assumindo muito cedo um sentido de dever para com a família, né? Ela executava, por exemplo, a maior parte das tarefas domésticas na casa. E desde cedo ela se mostrou uma criança mais introspectiva, uma criança mais diferente e uma criança com um talento artístico marcante. Ela gostava muito de escrever, de ler, gostava muito de dançar. Ela escrevia peças de teatro ali que ela apresentava com os irmãos e para os vizinhos, para os amigos. E mesmo ali dentro da família, ela era considerada uma espécie de outsider ali, não se encaixava muito bem. E os parentes a chamavam de Trude doida, né? Verrückte Trude. E Trude é um diminutivo de Gertrude, né? Gertrudes, né, em português. Então ela era a doida da Trude. E a Gertrude veio de uma família com recursos, frequentou uma escola secundária para meninas em Berlim, e em seguida ela continuou os estudos em uma escola de economia doméstica para mulheres, perto de Leipzig, em 1911 e 1912. Depois que ela terminou a escola, ela passou nos exames para se tornar professora em 1916, recebeu um diploma de professora de francês e inglês e um diploma de intérprete dessas línguas. E além de francês e inglês, e obviamente o alemão nativo, né, ela também falava russo, tcheco, espanhol, holandês e mais tarde ela aprendeu também hebraico. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela trabalhou como intérprete em um campo militar perto de Potsdam. E por volta dessa época ali, por volta de 1915, ela se apaixonou e teve um caso de amor com um oficial militar alemão, Karl Jodl, mas foi um amor infeliz. Ela ficou grávida, o oficial alemão militar a abandonou e os pais dela a forçaram a fazer um aborto. Em 1916, após aí o fim do caso amoroso e após o aborto, ela ficou muito deprimida e tentou suicídio. E esses tópicos da morte, do amor não correspondido, da solidão, de ser incompreendida, do anseio pela maternidade, da maternidade não realizada, esses tópicos eles vão aparecer muito nos escritos dela, especialmente na poesia. Em 1917, o pai dela a incentivou a começar a publicar e a publicar a primeira coletânea de poesia, com o nome Gedichte, Poemas, que saiu nesse mesmo ano, em 1917, e foi quando ela começou a adotar o pseudônimo de Gertrude Kolmar, por referência à cidade polonesa de onde a família dela veio. Pouco depois da Primeira Guerra Mundial, Kolmar começou a trabalhar como tutora e professora particular em residências em Berlim, Leipzig e Hamburg. Em 1927, ela fez viagens ali de estudo pela Europa, foi para a França, fez um curso de verão na Universidade de Dijon e também lá tirou um diploma de professora de francês. Em 1928, ela voltou dessas viagens de estudos, voltou para a casa dos pais, porque a mãe tinha ficado gravemente doente e a Gertrude, como filha mais velha, e de novo essa questão do dever, ela volta para casa para cuidar da mãe. A mãe falece em 25 de março de 1930 e a Gertrude, então, assume as rédeas ali da casa, né? Assume a administração da casa e começa a trabalhar como secretária do pai. A Gertrude tinha um primo muito famoso, que é muito comentado hoje em dia. Ela era prima do Walter Benjamin, né? Todo mundo que faz letras esbarra no Walter e filosofia também.
E o Walter ajudou muito para que ela fizesse contatos literários ali e continuasse a publicar, especialmente a publicar seus poemas nos jornais, nas revistas, nos periódicos da época. É interessante que ele é muito conhecido hoje, mas pouca gente fora dos países de língua alemã, pouca gente conhece a poesia da Gertrude. De 1930 a 1931, Gertrude Kolmar escreveu uma novela, né, um romance curto, conto longo, não se sabe muito bem como classificar, que é uma das obras que eu vou comentar aqui, que é Die Jüdische Mutter, a mãe judia. Só que esse romance nunca foi publicado, né? Ele escreve no início da década de 30, mas o romance, novela, conto longo, vou tratar aqui como novela, é publicado pela primeira vez apenas depois da morte da Gertrude. Foi publicado em 1965. Inicialmente como o título Eine Mutter, uma mãe, e depois aparece em 1978 com o título Eine Jüdische Mutter, uma mãe judia. A escritora Elisabeth Langesser publicou alguns dos poemas da Gertrude Kolmar, já na época que a Kolmar em vida, né, em uma antologia de poesia feita por mulheres em 1933. A Gertrude, na época, tinha até bastante reconhecimento pelos poemas, mas pouca gente sabe que ela também escreveu obras em prosa. A Gertrude, ela encontrou o apoio da Elisabeth, do primo Benjamin e também de outros escritores, apoio e reconhecimento, né? Como, por exemplo, Nelly Sachs, Oda Schäfer e Ina Seidel. É interessante que a Ina Seidel, antes da ascensão nazista, apoiava Gertrude, reconhecia o valor da poesia da Gertrude, mas depois de 1933, a Ina Seidel se alinhou ao governo nazista e se distanciou de Gertrude Kolmar. Hoje ninguém lê mais Ina Seidel, né, porque ela se queimou ali muito. Mas logo após o fim da guerra, ela até tentou ali se reabilitar sem muito sucesso e depois de 1945, quando a Kolmar já tinha morrido, ela até tentava ali se gabar do fato de que tinha conhecido Gertrude Kolmar, que era amiga dela e tal. Enfim, figura ali meio duvidosa. Em 1934, Gertrude publicou um segundo volume de poesia, Preußische Wappen, Brasão de Armas Prussiano. E a partir de 1936, Kolmar aí não tinha mais permissão para publicar com o pseudônimo. Ela só poderia publicar aí com o nome de família. E em 1936, ela ainda publica 3 poemas em um periódico judeu, um periódico da Associação de Livros Judaica, Jüdische Buchvereinigung. E, veja bem, já era, a ascensão nazista já tinha acontecido e ela ainda, mulher judia, ainda estava ali publicando, né? E em 1938, ela publica uma coletânea de poemas, Die Frau und die Tiere, A Mulher e os Animais, que foi publicada por uma editora judaica, Jüdische Buchverlag, mas essa editora foi logo forçada a fechar. 2 meses depois de lançar o livro, ela já foi forçada a fechar, né? Vamos lembrar que estávamos em 1938, o negócio ali já estava bombando. E a Kolmar, então, começou a perceber que a situação estava ficando complicada, ela não poderia mais publicar, as editoras judaicas fechadas. Ela começou, então, a enviar seus manuscritos para a irmã tinha emigrado para a Suíça, para que a irmã cuidasse, né, desses manuscritos, os escritos não se perdessem. E ela também enviou material para Hilde Benjamin. A Hilde era a esposa do irmão do Walter Benjamin, né? E essas duas, então, ficaram com esses manuscritos, e é por isso que a gente tem também muita coisa da Kolmar que não foi publicada em vida da Gertrude, mas que por ter sido salva, né, mantido pela irmã e pela Hilde, nós temos acesso hoje. Gertrude Kolmar publicou 3 coletâneas de poesia durante a vida, mas nunca almejava ao sucesso. Tem até um caso muito interessante, teve um dia que ela, inesperadamente, lendo o jornal, ela encontra o nome dela ali,
publicado ao lado do nome do Dostoiévski. E aí ela escreve uma carta para Jacob Pickard em 14 de novembro de 1937. Nós também temos muitas cartas dela. E aí na carta ela diz o seguinte, abre aspas, você sabe como eu me senti? É difícil de descrever. Mas talvez seja assim que o patinho feio de Andersen se sentiu quando finalmente a água, como um espelho, mostrou a ele que ele era um cisne. Fecha aspas. Mais tarde, em uma carta para a irmã, a irmã que emigrara à Suíça, a irmã se casou e se chama Hilde Wenzel. Numa carta de 16 de outubro de 1938, Gertrude escreveu, abre aspas, mesmo se eu fosse proclamada a poeta judia mais importante desde Else Lasker Schüler, isso não me deixaria muito animada. Papai ficaria mais feliz do que eu. Houve um tempo em que eu conseguia apreciar e mesmo atrair o elogio alheio. Hoje, mesmo sem a ajuda de um crítico, eu sei o meu valor como poeta, aquilo de que sou e não sou capaz. Fecha aspas. Olha só a dignidade dessa afirmativa, né? Muitos irmãos e parentes dela deixaram a Alemanha já em 1933. Gertrude Kolmar permaneceu no país, ficou em casa para cuidar do pai. E em 1938, ela já estava ali no meio da intensa perseguição aos judeus, ela já tinha percebido que a situação estava ficando difícil. Eles foram forçados a vender a casa, né? Vender entre aspas, né? Isso foi expropriação da casa. Foram forçados a vender e se mudar para a Judenhaus, a casa dos judeus, né, em Berlim-Schöneberg. E Kolmar, a partir de então, oficialmente não pôde mais publicar nada. Ela inicialmente pensou até em emigrar também, dessa vez para a Inglaterra. Pensou em trabalhar ali como governanta. Por volta de 1939 ela estava com esses planos. Mas desistiu porque ela sentiu que ela teria que deixar o pai para trás, seria difícil ele emigrar, e ela decidiu ficar com ele. Em uma carta à irmã Hilde, em 16 de setembro de 1939, a Gertrude escreveu, abre aspas, mas o futuro é escuro, e mesmo que fosse possível sair daqui em breve, sinto que não posso fazer uso dessa possibilidade. Porque agora eu não consigo e não vou deixar o papai sozinho. Fecha aspas. Vejam bem, novamente, essa noção do dever como filha mais velha. Ela também considerou emigrar para a Palestina, até tentou conseguir a papelada. Um tio dela morava na Palestina, mas ela não conseguiu o visto para ela e para o pai. Kolmar continuou a escrever, né, mesmo nessas situações, não publicava, mas escrevia, mandava os manuscritos para a irmã. E nessa época ela terminou de escrever uma outra obra que eu vou comentar aqui, que é o Conto Susana, e que ela terminou por volta de 1940. Em 1941, meados de 1941, ela foi forçada, né, a trabalhar em uma fábrica de armamentos. E em uma carta a Hilde Wenzel, a irmã, uma carta de 19 de julho de 1942, a Gertrude escreveu, abre aspas, os primeiros tempos, quando estávamos muito bem, não eram para mim. Eles exigiam qualidades, principalmente qualidades sociais, que eu sequer possuía. Mas possuo o que os tempos atuais exigem de mim hoje. Quando criança, eu sonhava em ser espartana, e depois quis ser uma heroína. Eu pedia a Mutti, mamãe, né? Mutti, que me preparasse a sopa preta espartana. E gostava tanto da sopa de lentilhas só porque o papai dissera uma vez que era uma sopa espartana. Hoje não preciso mais recorrer às imitações. Posso ser uma heroína original, o que nem era bem visto na minha juventude. Fecha aspas. Em setembro de 1942, aos 81 anos, o pai de Gertrude Kolmar foi deportado
para o campo de Theresienstadt, onde ele foi assassinado menos de um ano depois, em 13 de fevereiro de 1943. Gertrude Kolmar foi presa em 27 de fevereiro de 1943, deportada para Auschwitz em 2 de março de 1943, onde ela foi enviada à câmara de gás, provavelmente imediatamente após a sua chegada no campo. A data exata da morte de Gertrude Kolmar é desconhecida. Em 1951, a data de 2 de março de 1943 foi estabelecida por um tribunal como o dia de morte de Gertrude Kolmar, em face da inexistência de conhecimento sobre o dia exato. A irmã de Gertrude Kolmar, Hilde Wenzel, escreveu, abre aspas, a partir de então não houve mais cartas. Gertrude Kolmar foi sequestrada e ninguém nunca mais ouviu falar dela. Ninguém sabe a hora de sua morte, nem o dia de sua morte. Nenhuma pedra memorial fala dela. Mas ela continuará a viver em seu trabalho. Fecha aspas. Gertrude Kolmar, cuja obra foi relativamente pouco publicada durante sua vida, é agora considerada uma das mais importantes poetas de língua alemã do século XX, ao lado de poetas mais conhecidas como Nelly Sachs, Christine Lavin, Rose Ausländer e a mais conhecida de todas, Else Lasker-Schüler. Em 1956, Kolmar recebeu póstumamente um grande prêmio, o Prêmio da Crítica Alemã, e um dos mais conhecidos críticos literários alemães, Peter Hamm, a considerava como, e aqui eu vou citar, abre aspas, a irmã espiritual de Kafka, fecha aspas. Abre aspas. Ela pensou, a menina tem razão. Este animal estranho, vermelho fogo escuro, o membro desajeitado e solitário de uma espécie agonizante, é isso que eu sou. Fecha aspas, Gertrude Kolmar, na novela A Mãe Judia, esse trecho aqui em tradução minha. As duas obras em prosa que eu vou comentar aqui, Die Jüdische Mutter, A Mãe Judia e Susana, né, o nome da personagem Susana, elas podem ser lidas como histórias desencantadas, mas com um teor onírico, que estão centradas em personagens que não se encaixam, né? Outsiders, desajustados, que, por sua vez, se comportam como figuras míticas, movidas aí pela híbris, e que estão presas em um mundo que parece estar constantemente em desintegração. Em A Mãe Judia, novela escrita em 1930, 1931 e publicada pela primeira vez póstumamente em 1965, a mãe do título é a personagem Martha Volk, que nasceu Martha Jadasson, que é uma jovem casada, uma jovem judia, casada com um empresário alemão não judeu, Friedrich Volk. Eles se apaixonam, né, enfrentam aí uma forte oposição. A família do Friedrich não vê com bons olhos que ele se case com uma mulher judia, mas eles se casam por amor. E desde o início nós sentimos que o Friedrich ele vai acabar um tanto atormentado pelos estereótipos que os pais dele têm sobre mulheres judias. E também atormentado pelos próprios preconceitos que ele nutre contra a figura da nova mulher, né? A mulher que surgiu ali na República de Weimar, que tinha esse impulso para construir uma carreira, para trabalhar e tinha uma assertividade sexual. Essa figura da nova mulher aparece também em muitos romances desse período, publicados na época de Weimar. Eu já comentei aqui Gilg, né, de Irmgard Cohen. A Gilg é a nova mulher de Weimar. E o Friedrich, então, ele não está muito confortável com essa mulher mais assertiva, tanto profissional quanto sexualmente. O casal tem uma filha, mas o relacionamento gradualmente vai esfriando e o Friedrich decide ir embora, emigra para os Estados Unidos e por lá ele morre. Martha fica viúva muito cedo e decide então
como nova mulher que é, construir uma vida própria, ser mãe solteira, mãe solo, e fazê-lo longe dos sogros que não tinham aprovado o casamento dela, então ela não quer nada com eles também. Ela começa a trabalhar, se muda para um bairro de classe trabalhadora, se muda com a filha se chama Úrsula, né? A filha tem então 5 anos e a Marta começa a ganhar vida como fotógrafa em um estúdio fotográfico. Uma noite, depois de voltar do trabalho, a Marta percebe que a Úrsula, desapareceu. E aí começa um momento de pesadelo, né? A mãe buscando a filha. Depois de muitas horas de pesadelo, de busca frenética, de ansiedade, de não saber onde é que a filha está, a Marta encontra a garota, por acaso, em uma espécie de cabana ali, cai aos pedaços. A criança está deitada, inconsciente, coberta de sangue. A Úrsula, ela fora sequestrada e fora estuprada por um pedófilo e largada lá no meio do nada. A menina é enviada para o hospital, né? A mãe já desesperada. A criança fica um tempo em coma no hospital e os médicos começam ali a temer que a Úrsula não vá se recuperar, né? Eles parecem acreditar que a garota vai até sobreviver, mas vai ficar ali com um grande trauma, não só psicológico como físico. E a mãe, então, que mãe que aguenta isso, né? A mãe se sente ali oprimida por esse choque, por essa tristeza e constantemente sofrendo pelos ferimentos emocionais que foram, físicos e emocionais que foram infligidos à sua filha por esse pedófilo. E a nossa mãe judia, a nossa Marta, começa a ponderar, então, o que ela deve fazer. Se a melhor forma de salvar a filha, de redimir a Úrsula, seria matá-la para poupar que essa criança sofra mais, né? Para poupá-la uma vida de trauma, uma vida de dor. E a partir de então, o pesadelo se torna cada vez pior, né? Por isso que o Peter Ham chama a Colma de irmã espiritual do Kafka. Isso aqui só vai de mal a pior. A partir de então, nós vamos seguir então a queda da Marta em desgraça, à medida em que ela vai se alienar cada vez mais da realidade e vai se perder em uma forma de loucura. Ela passa a ser motivada pelo único propósito, que é encontrar o culpado, encontrar o estuprador, encontrar esse pedófilo e vingar a filha. E aí, com essa missão na cabeça, essa obsessão, ela decide seduzir um outro homem, um conhecido do marido dela, né, do falecido marido dela, em troca de sexo com esse homem, ela pretende usá-lo para que ele encontre o autor do crime. A Marta então embarca nessa caça obsessiva pelo estuprador da filha, e à medida que ela faz isso, nós seguimos essa mãe judia por todos os cantos mais decadentes da Berlim da década de 20. E ali a autora já deixa claro um antissemitismo crescente, uma propaganda nazista crescente. Então, esses são todos os elementos que começam a se juntar nessa história para formar uma atmosfera de pesadelo. Enquanto a nossa mãe judia vagueia pela cidade, a Marta, ela parece também estar a vagar por diferentes elementos que estavam presentes na Berlim da década de 20 e também vagar por diferentes estereótipos contra mulheres judias. E, eventualmente, Marta será engolida por esses estereótipos. E aí nós temos cenas como de sonho, né, de pesadelo, e nós seguimos a Marta por diversos encontros com os personagens mais variados e mais desajustados possíveis, né? E aí as interações que ela tem com esses personagens vão tocar em diversos tópicos tabu também, né? O tópico do infanticídio,
do desvio sexual, da vingança, da retribuição, o tópico do Deus, né, mas esse Deus vingativo, ou a falta do Deus, e o tópico da busca pela verdade, que se confunde com a busca pela vingança. E a Marta tá nessa busca obsessiva e ela vai usar de todos os meios ali para tentar resolver, para tentar se vingar. Ela vai, por exemplo, participar de uma sessão com uma vidente, ela vai fazer uma visita a uma sinagoga, né, tentar se reconciliar com Deus, e ela vai fazer uma consulta ao advogado. Mas nada nem ninguém tem a resposta que ela busca, né? Nada tem a resposta para essa busca desesperada por justiça, que é uma busca que se mistura com uma busca por vingança e que é impulsionada por uma combinação tanto sinistra ali de sentimento de culpa materna e de desejo de vingança. E aqui eu vou citar um trecho, abre aspas. Não existe Deus, não existe nada. Lá não há absolutamente nada. Eu tenho que carregar tudo isso sozinha. Fecha aspas. O romance, ele é alimentado por esse ódio constante, que é um ódio que parece ancestral, um ódio antigo que tem até um certo gosto aí do Velho Testamento. A Marta é uma personagem que não é feita para o leitor gostar, não. A Marta, ela é amarga, ela é zangada, ela tem muita raiva e ela é, de certa forma, assustadora, perturbadora. Ela é uma espécie aí de Medeia, né? Uma mulher mergulhada em um desespero, mergulhada em uma situação desesperadora, absorvida pelo ódio e esquecida por seu Deus. Ela vai eventualmente encontrar justiça, mas é uma justiça diferente. Ela vai encontrar justiça nas águas do rio, abraçada a um fantasma. A outra obra que eu quero comentar aqui é o conto, ou novela curta, né? Não sei como vocês vão chamar aí, o conto Susana, escrito em 1939, em 1940, por aí, que também foi publicado pela primeira vez póstumamente em 1959. Esse conto é narrado por uma governanta judia que vai contar a história da época em que ela conseguiu um emprego em uma cidade pequena da Alemanha Oriental, para cuidar de uma moça, né? Uma menina, uma moça de 20 anos, que é a Susana do título. E essa moça sofre de uma espécie de desequilíbrio mental, desvio mental, doença mental, algo ali não especificado que não se encaixa. A narradora, ela diz que a Susana é gemütskrank, né? Emocionalmente perturbada, mentalmente perturbada. Ela não se encaixa. A Susana é uma garota que vive em um mundo próprio, um mundo de fantasia próprio. Nesse mundo, animais e humanos, eles se apaixonam entre si, se casam entre si, e é um mundo em que sonho e realidade se misturam. E a Susana, ela é incapaz de fazer a distinção entre sonho e realidade, entre fato e imaginação. E ela tende a compreender tudo em sentido literal. Tudo é realidade para ela. Um certo dia, a governanta, sem querer, por acaso, escuta uma conversa entre a Susana e um homem. Esse homem se chama Ruben. E ela descobre que a Susana está apaixonada por esse cara, que eles estão apaixonados. Mas, e aí a história evolui e a família desse cara se opõe a esse caso, né? Porque a Susana, para eles ali, não se encaixa muito bem, né? A Susana é aquela menina, tem alguma coisa de estranho com essa menina, né? Assim as pessoas tratam ela. A família do Ruben é contra esse relacionamento e despacha o cara para Berlim, né? Para ver se ele se afasta da Susana, se interessa por outra garota e resolve esse problema. Mas a Susana não quer sacrificar esse amor e ela decide ir atrás do Ruben, ir para Berlim. E aí tenta comprar passagens e o vendedor de passagens brinca com ela que a Susana tenta comprar passagem, mas não tem o dinheiro, né? E aí o vendedor da passagem ali na estação brinca e diz que como ela não tem dinheiro para a passagem do trem, ela tem o que ela tem que fazer é
seguir os trilhos do trem até Berlim, né? Andar nos trilhos do trem até o destino final. E aí a Susana, ela interpreta tudo literalmente. E o que ela faz é seguir esse conselho literalmente de andar nos trilhos até Berlim. E ela vai encontrar, então, um fim trágico. O ponto alto da história, para mim, o destaque, é o contraste entre esse mundo de fantasia da Susana e a compreensão desencantada da realidade que a governanta, que é a narradora da história, tem, né? Então, há esse contraste entre a narradora, o que a narradora nos conta, e esse mundo tal como percebido pela Susana. Elas percebem o mundo de forma diferente, elas se comportam até como duas forças opostas e em conflito. E a história nos faz questionar quão real é a fantasia e quanta fantasia existe no que nós consideramos real. E a autora consegue muito bem borrar essas linhas, confundir essas linhas entre fantasia e realidade, até que esses dois reinos finalmente entram em colapso. Tanto a novela Mamãe Judia quanto o conto, a novela curta Susana, ambas essas obras em prosa têm um sabor de simbolismo e de decadentismo francês muito forte, né? Eles combinam uma atmosfera de conto de fadas bem dark, com elementos místicos e referências a tabus ou formas de desvio, formas de loucura. Em ambas as obras em prosa, nós podemos sentir um conflito entre questões como o desejo feminino e a moralidade social, e as buscas, tanto da Marta, da mãe judia, quanto da Susana, são buscas por autodeterminação que acabam por se desdobrar em histórias de alienação e de colapso. Então, debaixo da superfície de ambas essas narrativas, nós encontramos um mundo que, tal como as protagonistas, está gradualmente se desintegrando. Inocência e salvação são coisas que não têm lugar aqui na prosa da Gertrude Kolmar. O Deus é um quebra-cabeça quebrado e a Marta e a Susana devem carregar os escombros desse Deus sozinhas. Bom, é isso, pessoal. Até onde eu sei, essas duas novelas não foram publicadas em português, porém é possível encontrar traduções para inglês e espanhol. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto ou fale de algum autor, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @ablankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam um podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu Gertrude Kolmar? Não apenas essas obras em prosa, mas talvez tenha lido os poemas, né? As poesias também são muito famosas. Há tradução de algumas das poesias para inglês. Também há a publicação das cartas dela e também a tradução de algumas das cartas para inglês. Você já leu alguma coisa da Gertrude Kolmar? E especificamente sobre o tema aqui do podcast, como você interpreta as obras A Mãe Judia e Susana. É só deixar a sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora na página do Clássicas para quem quiser saber mais sobre ela. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Thank you.
Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em novembro de 2020. A música tema foi baseada na sonata para violino número 3, opus 23, composta por Agnes Zimmermann e interpretada por Mathilde Milewski ao violino e Sam Haywood ao piano.